contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o Dr. José Henrique Spessi, ele que é diretor jurídico da Ponte Preta. Então, doutor Spessi, primeiramente, boa tarde para você, um prazer mais uma vez estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigado por nos atender aqui no Esporte em Debate. Boa tarde, Piscinato, boa tarde, Batista, CH, Breno, um prazer estar com vocês, atender, e essa oportunidade é muito importante para a Ponte, para os seus ouvintes e para a nossa nação pontepretana. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de um assunto que foi muito comentado nas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, que foi a publicação de um edital na última sexta-feira, dia 5 de junho, de uma convocação de uma reunião extraordinária para debater o assunto SAF na Ponte Preta. Gostaria que o senhor, como diretor jurídico da Ponte Preta, falasse um pouco mais para o torcedor pontepretano que ouve a Rádio Bandeirantes nesse momento, sobre esse passo aí, para quem sabe, no futuro, uma possível SAF na Ponte Preta. Gostaria que você explicasse de uma forma mais clara, até para aqueles torcedores mais leigos assim, sobre o que essa reunião representa para uma possível SAF na Ponte Preta. Perfeito. Obrigado novamente pela oportunidade, porque realmente é importante esclarecer várias questões que envolvem esse assunto, né? Como você mesmo lembrou, foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a próxima semana, próxima quarta-feira. Então, o que vem acontecendo? O nosso estatuto, o Estatuto da Ponte Preta, ele prevê que o Conselho Deliberativo se reúna ordinariamente na segunda quinzena de junho. Então, obrigatoriamente, nós teríamos que convocar uma reunião para o Conselho. Então, aproveitamos essa obrigatoriedade prevista no Estatuto e convocamos juntamente no mesmo dia, até para otimizar tempo e custos, né, essa reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Nós que eu digo, obviamente, a presidência do Conselho Deliberativo. Para quê? Para tratar exatamente do que o Estatuto exige, né? A possibilidade de se criar uma SAF da associação. O que vem a ser isso? Como muita gente fala, SAF daqui, SAF dali, o que é uma SAF? SAF é uma empresa que opera o futebol. Ela pode ser uma empresa totalmente independente ou pode ser uma pessoa jurídica vinculada à associação. Então, inicialmente é isso que se pretende constituir, uma SAF da própria Associação Ponte Preta, né? Sem pensar em investidor ou nada nesse horizonte. Não que lá futuramente isso não possa vir a acontecer, mas aí vai ocorrer uma nova discussão envolvendo negociações, e isso tem que passar novamente pelo Conselho, né, Deliberativo, pela Assembleia de Associados. Agora, vocês me perguntam por que tratar desse assunto agora? Por uma razão muito importante, muito relevante para a Ponte Preta, a questão tributária, né? Acho que grande parte dos seus ouvintes, de nós todos, estamos acompanhando já há um bom tempo que ocorreu no Brasil uma reforma tributária, né? Vai acontecer a mudança aí na tributação em vários setores, no varejo, na própria pessoa física, se criando, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, imposto do varejo, etc. Essa nova tributação para o futebol vai também impactar fortemente as associações que exercem o papel de operar o futebol, que é o caso dos times como a Ponte Preta, dos clubes como a Ponte Preta, que são organizados como associações. Então, ou a gente organiza o futebol sendo gerido por uma associação, né, e a característica da associação, ela, como ocorre em grande parte dos clubes, né, possui conselho deliberativo, associados, diretoria executiva, conselho fiscal, né?
como tradicionalmente ocorre, ou os clubes de futebol podem optar pela SAF, que é a chamada Sociedade Anônima de Futebol. No âmbito tributário, essa reforma tributária, que para as associações passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2027, vai impactar diretamente no aumento da carga tributária para as associações. Para vocês terem uma ideia, atualmente, uma associação esportiva ela tem uma carga tributária de cerca de 5, 6% sobre a sua receita, né, sobre o seu faturamento. Né? Essa carga tributária das associações vai passar a ser de 16% ou mais a partir de janeiro. Então, esse impacto tributário nas associações esportivas que operam futebol é drástico. E a transição para que esse impacto da nova tributação não ocorra é a associação migrar a atividade do futebol para uma SAF, mas uma SAF própria da associação, sem perder o controle, sem ter necessariamente um investidor, onde a SAF vai ter, na reforma tributária que começa a vigorar também em janeiro, os mesmos atuais 5, 6% de impacto tributário na sua receita e faturamento. Ou seja, para a atual conjuntura da Ponte Preta, que está enfrentando aí um cenário financeiro bastante sensível, bastante delicado, é imprescindível a gente criar a SAF junto da associação para que a gente transfira a atividade do futebol para essa pessoa jurídica da própria Ponte Preta, na modalidade SAF, para manter a mesma tributação que hoje é das associações, de em torno de 5, 6%. Ou seja, para que não ocorra nenhuma mudança na atual tributação da Ponte Preta, a gente tem que migrar para a modalidade SAF, mesmo que seja uma SAF própria, da própria Ponte Preta. Né? Se essa SAF da Ponte Preta não for criada até durante esse período de 2006 e a associação continuar sendo mantida na gestão do futebol, a nossa tributação vai subir exponencialmente, dos atuais 5% para mais 16%. Então, imaginem, só para tentar ilustrar, para os ouvintes acompanharem, de um faturamento de 10 milhões de reais, por exemplo, que se pagaria de tributos no ano, por exemplo, cerca de 500 mil reais, nós teríamos que passar a pagar 1.500.000 reais, ou seja, mais de o dobro, o triplo de custos tributários se mantivermos a gestão do futebol na pessoa jurídica associação. Então, essa migração para a SAF, ela é crucial para que as finanças do clube continuem tentando se equilibrar como nós estamos tentando fazer. O doutor Spes, antes da gente rodar aqui as perguntas com os membros da equipe, só mais uma minha. Já existe alguma sinalização de alguma empresa, de algum parceiro aí próximo à Ponte Preta para a compra de uma possível SAF? Claro que você disse, o projeto está bem no início ainda, vai ter a primeira reunião para discutir o assunto SAF na Ponte Preta, mas já existe alguma sinalização de alguma empresa, de algum parceiro interessada na compra de uma possível SAF da Ponte Preta? Não existe ninguém que demonstrou de forma categórica o interesse num investimento na SAF Ponte Preta. O que existe é muita especulação, existe, obviamente, interesse num sentido mais geral, eu diria, de interesse até pela oportunidade que venha a acontecer no futuro com relação à Ponte Preta. Porque a Ponte Preta, apesar da situação que ela se encontra do ponto de vista financeiro hoje, e a diretoria tem tentado buscar um equilíbrio,
das receitas e despesas, buscar a capitalização do clube, e temos conseguido. É algo difícil, é algo duro, mas estamos empenhados em fazer isso. Vale lembrar que na última semana conseguimos uma capitalização de 2 milhões e 500 mil reais para buscar sanar compromissos que existiam. Então, a diretoria está trabalhando incansavelmente para equilibrar as contas da Ponte Preta. Estamos conseguindo aos poucos. Não é do dia para a noite que o horizonte azul vai acontecer. Então, apesar desse cenário financeiro delicado que a Ponte Preta vem enfrentando, a Ponte Preta ela gera uma atração para o mercado. Por quê? Se você comparar outros clubes de futebol que se encontram numa situação, apesar de ter uma fama ou uma posição competitiva melhor, mas se você for usar uma lupa para verificar as contas desses clubes, apenas para citar um exemplo, né, do famoso Clube de São Paulo, Corinthians, a dívida, isso não é uma especulação, isso está lançado no balanço do próprio clube. Corinthians tem um balanço e lançou no balanço uma dívida total de quase 3 bilhões de reais. E existe nesse mesmo clube um déficit registrado no balanço de mais de 140 milhões de reais, tendo um patrimônio líquido negativo que quase chega a 750 milhões negativo no patrimônio líquido. Ou seja, uma SAF nesse tipo de clube, numa situação financeira, é considerado uma situação muito pior, muito ruim do ponto de vista econômico financeiro. A Ponte Preta, apesar dos problemas financeiros que ela vem enfrentando, comparativamente não possui isso. Ponte Preta possui um patrimônio grandioso, possui um estádio que tem um patrimônio, um valor patrimonial gigantesco, não só do ponto de vista econômico, mas da oportunidade que esse estádio pode criar na construção de uma arena multiuso, por exemplo, né? A Ponte Preta possui outros ativos importantes, sem contar a possibilidade de um clube capitalizado vir a ter uma competitividade muito maior e isso gerar uma receita bastante significativa. Então, enquanto negócio, futuramente é evidente que vai haver interesse do mercado e obviamente que o mercado está olhando a Ponte Preta, mas nenhuma proposta firme, não há uma negociação com ninguém, apenas interesse de agentes do mercado. Batista, Dr. José Henrique Spesse ao vivo com a gente no Esporte em Debate. Doutor José Henrique Spesse, primeiro, muito obrigado por atender aqui a solicitação da nossa reportagem, prestando importantes esclarecimentos a respeito de SAF. Eu estava prestando atenção e você falou aí em 16%, essa seria a carga tributária, caso o clube não se adapte à SAF que paga 6%. Eu participei recentemente de um debate a respeito dessa questão aqui em Campinas, aqui no Royal Palmer Hall, com a Fenaclubes, que tem como presidente o Arialdo Boscolo. Esteve presente também o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes. Um evento gigante com a presença dos principais atletas olímpicos medalhistas e também dirigentes de clubes. E lá o debate, o número que foi apresentado, o percentual, o recolhimento é de 11,4% e não 16%, e para as SAFs de 6%, causando inclusive uma indignação absurda. Até o presidente do Flamengo esteve lá, o BAP, e o Flamengo disse ele lá que faz um investimento de 40 milhões em modalidades que são consideradas modalidades olímpicas, não tem nada a ver com o futebol. E aí, os clubes que são associativos
e investem pesadamente para gerar os atletas que futuramente estarão disputando competições olímpicas, defendendo o Brasil, serão penalizados com uma tributação superior àquela da SAF, que a SAF nada mais é do que uma empresa lucrativa, enquanto que o clube associativo é uma entidade que não visa lucros, que o fim não é lucrativo. Enquanto que a SAF, o objetivo da SAF é lucrar, é conseguir o objetivo. Então, da onde vem esses 16% que eu estou tentando entender, porque a lei fala em 11,4% e não 16%, e 6% para SAFs. Na verdade, Batista, o que a reforma tributária ela passou na verdade, vai passar a vigorar a partir de janeiro de 27, né? Isso. As associações, como você bem lembrou, elas não possuem finalidade lucrativa. Então, até hoje, até na modalidade tributária tradicional, que vigora ainda hoje, as associações tinham praticamente isenção tributária de quase que todas as operações que ela realizava. Elas só pagam, na verdade, o INSS, né, que é muito justo, sobre a receita bruta, a base de 5%. Então, hoje em dia, uma associação ela paga cerca de 5%, 6%, a depender da folha, né, que incide sobre, na verdade, a carga tributária sobre a folha de pagamento. Com a reforma tributária, as associações elas vão passar a pagar também aqueles novos tributos que foram criados pela reforma tributária, o IBS e o CBS, e não vão deixar de pagar o INSS também, sobre a folha de salários, né, as chamadas contribuições previdenciárias. Então vai se somar 11% do IBS e CBS, mais 5% sobre as contribuições previdenciárias. Daí os 16% que as associações vão ter que suportar a partir de janeiro. Então, talvez aí o 11% que foi falado, faltou incluir os 5% da previdenciária, que vai dar os 16%. Então, uma associação que hoje só paga a previdenciária na base de 5% sobre a receita, sobre a folha, vai passar, além dessa, a pagar também um imposto chamado IBS-CBS, que vai acrescentar mais 11% sobre esses 5%, dando aí 16% ou mais. Na modalidade associação, né? A SAF, ela tem um tratamento diferenciado. Ela foi criada, e o legislador criou as SAFs, voltadas para o futebol, para a operação do futebol. E eu entendo que, apesar de ter uma diferença das SAFs, apesar de as SAFs serem lucrativas, elas têm uma operação voltada para uma área, né, esportiva, que é uma área esportiva que move não só a questão econômica financeira, mas move, como tradicionalmente e culturalmente ocorre no nosso país, move milhões de pessoas, né? Nenhuma outra modalidade esportiva, nenhum outro evento de grande porte consegue reunir semanalmente, num final de semana, 30, 40, 50 mil pessoas simultaneamente em vários locais, né? Dando um movimento de envolvidos, falando só daqueles que frequentam os estádios, mas aí a gente tem também televisão, operação do futebol, alimentação, viagens, etc. E isso impacta, obviamente, indiretamente em outras receitas, em outros faturamentos, né, que vão gerar a operação do futebol como um todo, um grande negócio financeiro econômico, não só para a SAF, mas para a arrecadação de tributos que são consequência dessa operação. Imagine que você vai para o estádio, você tem que pegar o seu carro, parar num estacionamento. O dono do estacionamento é uma empresa, ele paga tributo.
né? Você entra no estádio, você vai comprar um pastel, uma Coca-Cola, o dono da lanchonete paga tributo, né? Ou então você quer assistir um jogo em São Paulo, numa capital, numa grande final, numa outra cidade mais distante, você tem que pegar avião, ficar em hotel, comer em restaurante. Tudo isso gera tributação. Então, pela situação que envolve o futebol como um todo, a SAF, apesar de ser lucrativa e ter um regime tributário privilegiado, do ponto de vista global, o futebol gera muita receita tributária para o Estado. Então, na minha visão, é correta essa tributação para SAFs, tendo em vista esse mercado olhando como um todo. CH, a sua pergunta, estamos entrevistando o doutor José Henrique Spessi, diretor jurídico da Ponte Preta. Boa noite, doutor. A minha pergunta é objetiva, mas eu tenho certeza que ela é muito abrangente, porque eu fico à distância aqui e só imagino, o que no dia a dia vocês estão passando com tantos problemas. Para o departamento jurídico, como é que está sendo o dia a dia para administrar tanto problema? Boa noite. Boa noite, CH. Obrigado a toda a bancada. Olha, CH, objetivamente, eu diria que é um desafio, né? Então, quando a gestão começou, e eu tive a honra de ser convidado pelo presidente Torrano para participar da diretoria, na condição de diretor jurídico, comandar essa parte importante que hoje representa aí a administração do clube, eu encarei isso não só pelo amor que eu tenho pela minha gloriosa Ponte Preta como torcedor, né, mas como profissionalmente um grande desafio. E na minha trajetória profissional, eu tive vários desafios. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios que eu estou enfrentando. E na minha trajetória profissional, eu, de alguma forma, tive muito sucesso nos meus desafios. E eu tenho certeza que esse enorme desafio que é a Ponte Preta, a gente vai ter muito sucesso. A gente tem que ter paciência, porque a Ponte Preta está numa situação sensível, delicada, que não é de hoje, né? Isso vem sendo acumulado há décadas. Então, superar isso, naturalmente, não é tarefa fácil e nem é uma tarefa de um dia, uma semana e um mês. Mas eu acredito que a gente está fazendo um trabalho muito importante, empenhados em resolver o problema da Ponte Preta, trazer a Ponte Preta para o protagonismo que ela sempre teve no futebol nacional. E a gente vai conseguir, mas a gente também tem que ter paciência, porque realmente é um desafio muito grande. Breno Beretta, a sua pergunta ao doutor Spessi. Boa tarde, doutor Spessi. Prazer falar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A Ponte tem vários credores hoje. Para a Ponte se transformar em SAF ou para a Ponte, pensando no futuro, vender essa SAF, como que fica essa relação com os credores? A gente sabe, por exemplo, o Sérgio Carnielli hoje é o principal credor da Ponte Preta. Como que fica em relação a essa dívida grande? Vocês já tentaram conversar com ele? Ele teria um interesse, ou poderia, no caso, se a SAF for comprada, uma parte da SAF ir para o Sérgio Carnielli em troca dessa dívida grande? Porque, com relação à dívida, é o que mais preocupa o torcedor da Ponte Preta. Um abraço para você, doutor Spessi. Obrigado, Breno. Prazer falar com você. Obrigado a todos novamente. Bom, o problema financeiro da Ponte Preta já é público e notório, né? É um problema sério, que a gente vem tentando equilibrar e buscar aí uma solução que estamos aplicando no decorrer desse desafio que emendando com a pergunta do CH, é um desafio muito grande. Nesse momento, né, até aproveitando novamente a
a grande audiência que esse programa possui, que atinge aí grandes torcedores da Ponte Preta, conselheiros também. Nesse momento, é importante deixar claro que a busca por aprovar no Conselho Deliberativo a cisão, né, ou seja, a separação da operação do futebol exclusivamente, jogar para dentro de uma SAF, que vai ser uma SAF caseira da própria Ponte Preta, nesse momento que a gente busca é resolver a questão tributária, que, como eu falei, ela vai gerar um impacto terrível para as associações como a Ponte Preta, e a gente precisaria estar preparando todo esse cenário, né, toda essa questão formal ainda nesse ano. Então, aí a importância da aprovação dessa autorização que o Conselho Deliberativo daria para que a Ponte Preta crie a SAF da própria Ponte Preta. Então, nesse momento, o desafio é esse, é buscar convencer os nossos valorosos conselheiros, buscar convencer e demonstrar para a nação pontepretana que a gente está empenhado em superar desafios. O desafio agora é essa questão tributária. Se a gente não conseguir transformar a operação do futebol para dentro de uma SAF da própria Ponte Preta, a partir de 1º de janeiro a gente vai ter mais uma despesa, mais um impacto financeiro que não existe hoje. Então, diante do quadro econômico que a gente tem de dificuldade, se a gente não caminhar apenas o futebol para uma SAF, a gente vai estar numa situação muito pior do que a que temos hoje. Não quer dizer que, futuramente, essa SAF não possa gerar interesse do mercado e de investidores, e que venham, eventualmente, procurar a Ponte Preta para entrar como investidor. Mas aí é um outro desafio, né? Não existe essa conversa, não existe nenhuma negociação, nada que qualquer tipo de investidor sentou para oferecer A, B ou C situação, né? Aí, nesse momento, já tentando responder a sua pergunta em relação aos credores, às dívidas, eu acho que aí, nesse momento, é o momento de a gente conversar com a questão dos credores, né? E que estamos, não só futuramente, a gente está aberto, dia após dia, a conversar com os credores, qualquer um deles que sejam, né? A gente não trata os credores da Ponte Preta de forma diferente. O mesmo credor que tem um crédito a receber de alguns reais, eu trato com a mesma dignidade e com a mesma valorização com um grande credor que tem direito de receber milhões de reais da Ponte Preta. E eu acho que nesse momento, lá no futuro, que venha eventualmente a ter algum tipo de interesse real numa SAF por meio de investidores, certamente esse investidor, ele próprio vai ter interesse em buscar uma equação para a questão das dívidas. Doutor José Henrique Spesse, qual é a próxima reunião para tratar de SAF? Já está marcada? Já no âmbito do Conselho Deliberativo, né? Por conta do estatuto, a gente precisa respeitar rigorosamente, né, o que o estatuto determina. Então, foi publicado o edital na última sexta-feira, dia 5, né, convocando os membros do Conselho Deliberativo para reunião extraordinária e ordinária no dia 17, na próxima quarta-feira, né, para tratar dessa questão da criação da SAF da Ponte Preta, a nossa SAF caseira, para que o futebol passe a ser gerado do ponto de vista formal por essa SAF interna da Ponte Preta. Para isso também, até agradeço também a oportunidade, Batista, no dia anterior, no dia 16, também haverá
uma audiência pública voltada para todos os conselheiros, membros do Conselho Deliberativo, natos e eleitos, para esclarecimentos, né? Não só eu, como outros membros da diretoria, dos conselheiros, estaremos lá no final da tarde, não lembro exatamente o horário, salvo engano, a partir das 5 da tarde ou 18 horas, uma audiência pública para atender todos os conselheiros, para que tirem quaisquer dúvidas a respeito dessa questão da transformação do futebol para ser operado por SAF, a ser criada pelo Conselho Deliberativo, né? Então, no dia anterior, a gente vai esclarecer qualquer tipo de dúvida que os conselheiros tenham, para que no dia seguinte, na quarta-feira, quando então haverá a própria reunião extraordinária, os conselheiros já tenham todas as informações ao seu acesso, para que, na minha visão, seja aprovada essa sugestão de cisão da operação do futebol para uma SAF interna da própria Ponte Preta. Um abraço, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Batista. Estou às ordens e um forte abraço a todos e a toda a nação ponte pretana. 18 horas, chance extra.